Ora, neste vídeo vamos resolver um exercício que envolve funções compostas. Ora, neste exercício consideramos então duas funções. Função f de x, vamos aqui colocar função f de x, que é dada um quociente entre x à quarta sobre x ao quadrado menos 4. Por sua vez, a função g de x, e vamos aqui minimizar o exercício, g de x é dada por esta função raiz de x menos 1. Ora, na primeira linha do exercício é-nos solicitado que determinemos o domínio de f e o domínio de g de x separadamente. Ora, como qualquer estudo de domínio, temos que calcular três situações basicamente distintas. Ou seja, uma delas tem a ver com quando temos funções que envolvem denominadores. Ou seja, quando temos uma fração, temos que garantir que o denominador seja diferente de zero. Essa é uma situação típica no estudo do domínio de funções. Outra das situações tem a ver com raízes de índice par. Quando temos uma função que, algures, na sua expressão, tem uma raiz de índice par, temos que garantir que o que está dentro da raiz do radicando seja maior ou igual que zero, ou seja, não negativo. Uma terceira situação não está aqui expressa, mas tem a ver com funções com argumentos específicos, por exemplo, a função logarítmica, que obriga a que o argumento do logaritmo seja maior do que zero. Ok, então façamos na linha A a determinação do domínio de f. Vamos então escrever. Ora, domínio de f é igual x pertence ao conjunto dos números reais, tal que, ora, temos que garantir que x ao quadrado menos 4, que é o que está no denominador, seja diferente de zero. Ou seja, quando é que x ao quadrado menos 4 é igual a zero? Quando é que isto gera problemas? Ora, isto gera problemas, resolvemos esta equação quadrática, quando x ao quadrado é igual a 4, ou seja, e resolvendo esta equação quadrática, quando x é igual a mais ou menos raiz de 4. Ou seja, quando x igual a menos 2 ou x igual a 2. Estas são as duas situações onde o denominador, quando x é igual a menos 2 e quando x é igual a 2, que originam zeros no denominador e, portanto, fazem com que a função fique não definida. Então temos que apenas garantir que estes valores não pertencem ao domínio. Então vamos excluí-los. Então o domínio da função f é R, excepto os elementos menos 2 e 2. Ora, agora quanto à função g de x. A função g de x, o seu domínio, como a função tem na sua essência uma raiz quadrada, temos que garantir que o radicando, que está dentro da raiz, seja maior ou igual que zero. Então, vamos escrever da mesma maneira. X pertence a R, tal que x menos 1, que está debaixo da raiz, tem que ser maior ou igual que zero. Ora, isto é simples de resolver. X menos 1 maior ou igual que zero. Isto é o mesmo que x maior ou igual que 1. Ora, então, o domínio da função g de x representa-se apenas, são todos os valores superiores ou iguais a 1. Começa em 1 até, inclusive, até mais infinito. Ok. Já a linha A já está realizada. Vamos agora à linha B. A linha B pede para caracterizar a função f após g de x. Caracterizar envolve duas coisas. Envolve, em primeiro lugar, encontrar a expressão algébrica da função composta, neste caso f após g de x, ou seja, f aplicada depois de g de x, g é aplicada primeiro, a que se cede a função f. Então, vamos escrever em primeiro lugar. Isto estava eu a dizer que é necessário fazer duas coisas. Em primeiro lugar, apresentar a expressão algébrica da função composta, neste caso f após g de x, e depois determinar o seu domínio. Vamos começar então por apresentar a expressão algébrica. Então, f após g de x é f após ter realizado a função g de x. A composição de funções, duas ou mais funções, não é mais do que aplicar uma função e ao output dessa função dá entrada na função seguinte como argumento. Ou seja, aqui aplicamos primeiro a função g de x. Agora vamos aplicá-la. Então fica f g de x. A função g de x é raiz de x menos 1. Esta função vai dar entrada na função, no fundo, da função
g de x vai dar a entrada depois na função f de x, naturalmente, onde entra o seu argumento, aqui o x. Então, será qualquer coisa deste género. Então, ficará uma fração onde vamos colocar raiz de x menos 1 à quarta e no denominador raiz de x menos 1 ao quadrado, estava aqui ao quadrado, menos 4. Não precisamos aqui de uma fração tão grande. Ora, como neste caso raiz quadrada e uma potência de 4, podemos realizar aqui, se fosse raiz quadrada, cortava o quadrado com a raiz quadrada. Como está ao quadrado, fica x menos 1 ao quadrado. Na expressão em baixo, este quadrado cancela com esta raiz quadrada, fica só x menos 1 menos 4. Então, escrevendo a expressão final, x menos 1 ao quadrado sobre x menos 1 menos 4, fica x menos 5. E assim temos a expressão algébrica da função composta. Vamos agora determinar o domínio de f após g de x. Bom, podíamos pensar que podíamos fazer a mesma análise dos domínios olhando para a expressão algébrica final da função composta. Contudo, não devemos fazer por aqui, porque fazendo desta forma, não estamos a tomar em consideração que isto é uma função composta, que resulta da composição sequencial de duas funções, primeiro da função g e depois da função f. Não devemos fazer a determinação do domínio da função olhando exclusivamente para a expressão final da função composta, mas sim fazer a interpretação do domínio da função analisando aquilo que de facto é uma função composta. E eu vou fazer aqui um esquema aqui à direita. Então, o que é a função composta neste caso? Ora, nós estamos a calcular f após g de x, ou seja, a primeira função que é calculada é a função g. E depois, após, é a função f. Ora, o que é a função composta? É a função f após g, é uma função que transita deste conjunto, passando por este, para este conjunto final. Ou seja, são objetos da função composta todos os que têm início aqui e, obviamente, chegam como imagens aqui ao conjunto final, passando, obviamente, pelo este conjunto intermédio. Ora, olhando para este processo, há duas condições que qualquer elemento tem que reunir para para pertencer ao domínio da função composta. E assim sendo, vamos escrever um elemento pertence ao domínio da função composta, desde que x pertence a R. Esta parte é sempre igual. E agora, para já, qualquer elemento que chega ao conjunto final tem o seu trajeto, inicia-se na função g. Ou seja, temos que garantir, em primeiro lugar, que que este elemento, que é objeto da função composta, pertence ao domínio de g. Tem que iniciar este trajeto, o primeiro trajeto. Ou seja, tem que pertencer ao domínio da função g. Então, vamos escrever isso. X pertence ao domínio de g. Mas não chega a pertencer ao domínio de g, porque ele tem que chegar ao final, tem que chegar ao conjunto das imagens da função composta. E para isso tem que transitar tem que ser aplicado na função f. E de que modo é que ele é garantidamente aplicado na função f? Quando nós garantimos que I, a imagem de g de x, pertence ao domínio da função seguinte, neste caso é a função f. E assim, aplicando estas duas condições em conjunto, nós temos a garantia de que encontramos todos os elementos que são, de facto, pertencem ao domínio da função composta. Então, vamos agora ver separadamente o que representa cada uma destas condições. Ora, x pertence ao domínio de G. Ora, o domínio de G não é mais do que todos os valores de x maiores ou iguais a 1, ou seja,
São todos os valores x maior ou iguais a 1. Por sua vez, a segunda condição, temos que getX pertence ao domínio de f. Ora, o domínio de f, como nós vimos, são todos os elementos reais, à exceção de apenas dois, o menos 2 e o 2. Não podemos deixar, então, que a função getX, para a qual nós sabemos a sua expressão, que é raiz de x menos 1, tem que pertencer ao domínio de f. Ora, o domínio de f é o R, todo o conjunto R, à exceção de apenas dois valores, o menos 2 e o 2. Então, na prática, o que nós temos que fazer é, neste caso, temos que evitar que o getX, a função getX, apresente estes dois valores que não pertencem ao domínio. Então, vamos excluí-los. Tem que ser diferente de, neste caso, mais e menos 2. Podemos fazer isto separadamente. Ora, raiz de x menos 1 diferente de 2, raiz de x menos 1 diferente de menos 2. Ora, no segundo caso, uma raiz quadrada, como é óbvio, nunca poderá resultar num número negativo. Ou seja, esta condição que está aqui é uma condição universal, está sempre verificada, porque uma raiz nunca irá dar um valor negativo. Então, isto não nos precisamos preocupar, que isto está nunca pode acontecer. Quanto à expressão acima, ora, em que condições é que raiz de x menos 1 é diferente de 2? Ora, vamos elevar ambos os membros ao quadrado e ficamos com x menos 1 diferente de 4. O que, na prática, x tem que ser diferente de 5. Ok? E temos aqui a condição que resulta da segunda condição que impusemos ao domínio da função de f após getx. Ora, a interseção destes dois conjuntos garante o seguinte, que ficamos com os elementos que pertencem ao domínio da função f após getx. E então vamos escrever este conjunto. É um conjunto que tem início em 1, até mais infinito, e que exclui também o elemento 5. Então, façamos. O elemento que começa, é um conjunto que começa no ponto 1, inclusive, tem aqui o igual, e vai até mais infinito. Mas, dentro deste intervalo, por via desta condição, temos que excluir também o elemento 5. Então, vamos fazê-lo desta forma. Não é a única. O intervalo de 1 a 5, aberto, reunido com 5 a mais infinito. E assim temos o domínio da função composta. Reparem que se tivéssemos feito apenas analisando a expressão final da expressão algébrica da função composta, teríamos que apenas excluir o elemento 5. E ficaríamos com a ideia de que qualquer outro elemento da função composta podia ser colocado na função. O que não acontece. Reparem, por exemplo, se eu colocar na função composta o valor 0. Vamos imaginar que eu, olhando para esta expressão, que está aqui, a expressão final da função composta, tentaria obter o objeto, a imagem do objeto 0, ou seja, fazer x igual a 0. Se eu colocasse aqui x igual a 0, não iria, olhando só para a expressão final da função composta, não iria ter qualquer tipo de problema. Porque o denominador, isto é só uma fração, o denominador obviamente não é 5, se x for igual a 0, resultava numa imagem possível. Contudo, se eu fosse aplicar a função tal como ela estava prevista, uma função composta, g após f, ao tentar colocar x igual a 0 na função inicial, que era a função g iria dar uma raiz negativa. Ou seja, o objeto 0 não pertence ao domínio da função g. O objeto nem sequer fazia a primeira aplicação da primeira função.
Ok? Por isso é que é importante, quando nós estamos a estudar o domínio da função composta, realizar o domínio da função composta utilizando a conjunção destas duas condições. Ou seja, se for o domínio da função f após g de x, x tem que pertencer ao domínio de g e a imagem de g de x, tem que pertencer ao domínio da função seguinte. Desta maneira, temos a garantia que estamos a determinar corretamente o domínio da função composta.